chuteira e metralhadoras. Imagine se um dos maiores craques do Brasil interrompesse a carreira para ir para a guerra. Isso aconteceu na década de 30. Você vai ver a história desconhecida de Friedenreich. Do túnel do tempo, mergulhar numa história esportiva incrível. É a história de quando um dos maiores jogadores do Brasil abandonou a bola para lutar armado contra o governo de Getúlio Vargas. Caro Luiz, recebemos o teu breve telegrama. Estávamos aflitos. Por que não escreves mais? Luiz, sei que deves ter passado por bons percalços. E nós aqui também. Exaltamos tua coragem sempre que ouvimos no rádio ou lemos o jornal. Não se preocupe com a gente. Quem está nas trincheiras não deve se preocupar com nada. Não os deveres da pátria. Aceite um abraço. Papai. Esta carta é original, verídica, escrita no dia 19 de agosto de 1932 por um pai desesperado. Seu filho não era um militar de carreira, um homem treinado para batalhas e guerras. Era um atleta, um jogador de futebol. E não era exceção. Luiz foi um dos quase 1.500 esportistas que colocaram a carreira e a vida em risco para lutar num conflito bélico sem precedentes, a Revolução de 1932. Os batalhões esportivos, como ficaram conhecidos, são um caso único, especial, perdido nos subterrâneos da história. A Revolução de 32 é uma luta pela Constituição e pela cidadania. Em resumo, uma luta pelas liberdades. A Revolução teve motivação política. No início dos anos 30, o presidente Getúlio Vargas indicou interventores, homens de sua confiança, para comandar os estados. Revoltada, a elite de São Paulo dizia que se tratava de uma ditadura, exigia a convocação de eleições e uma nova Constituição. Os pedidos não foram ouvidos. As desavenças ganharam as ruas e acabaram em armas. A Revolução de 32 ela foi muito mais do que um levante paulista, é um levante nacional, brasileiro, com a participação do Rio Grande do Sul, Minas, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, no Nordeste e no Norte. O futebol já era o esporte mais popular do país e foi justamente o grande nome da época que alavancou um curioso engajamento de atletas nessa luta. Arthur Friedenreich, que você vê nessas imagens raras. É o futebol, senhoras e senhores. É o futebol apresentando astros como Friedenreich. Ele é um ídolo, né? É o primeiro ídolo do futebol. E quando surge a Revolução em 32, ele é o primeiro, é um dos primeiros atletas, isso em âmbito geral, não só no futebol, a doar as suas riquezas. Ele vai doar seus troféus, ele vai doar medalha. Friedenreich não fez só doações, ele queria ir para o fronte de batalha e arrastar seus colegas esportistas. Começou então a convocar companheiros em pronunciamentos de rádio, o meio de comunicação de maior alcance da época. Meus companheiros esportistas há mais de 20 anos, como sabeis, sinto toda a energia que vós esportistas também certamente o sentem. Sinto com o direito de vos dirigir veemente apelo para que imitais o meu gesto, inscrevendo-vos na mobilização esportiva, a fim de que todos, juntos, defendamos a causa sagrada do Brasil. Tudo por São Paulo e por um Brasil unido. O apelo ecoou e mexeu com famílias inteiras de atletas. Em Rio Claro, a 200 quilômetros de São Paulo, os irmãos Walter e João Reder Neto, duas revelações do atletismo brasileiro, decidiram interromper a carreira. Trocaram as pistas pela guerra. Um atleta, ele é um ser humano que participa da sociedade, né? Ele participa das conquistas, das dificuldades e das lutas da sociedade. Isso é apenas uma obrigação como cidadão. E eles cumpriram essa obrigação. O engajamento tinha um preço. Os irmãos Reder eram nomes certos nas Olimpíadas de Los Angeles, em 32. Ao pegarem armas, abriram mão do sonho de quase todos os esportistas. Muitos outros tomaram rumo semelhante e o Brasil praticamente não contou com representantes de São Paulo nos Jogos. Ele não se arrependia daquilo que não ocorreu.
não chorava o leite derramado. Reder Neto deu várias provas de bravura, mas, para o campeão do salto triplo, havia um limite. Quando eles estavam na frente de combate, ele se negava a... Ele não acreditava que poderia, ele se negava a matar brasileiros, a matar companheiros. Então, eles tinham uma metralhadora, mas ele não operava a metralhadora. Eles tinham uma matraca, fazia pá, 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 com o som da metralhadora, para enganar as tropas inimigas e ter a certeza efetivamente que com esse barulho eles manteriam o inimigo à distância, mas sem precisar matar ninguém. O esporte espetacular teve acesso a documentos raros e conseguiu detalhar a participação dos esportistas na Revolução. Um fato é marcante: não houve muito tempo para transformar atletas em soldados. Eles treinaram apenas 2 semanas e partiram para o combate no dia 2 de agosto de 32. O primeiro batalhão, formado por 800 homens, foi deslocado para a região de Eleutério, próximo à fronteira com Minas Gerais. O segundo, com 600 atletas, foi lutar ali perto, na região da Mogiana. Ninguém teve vida fácil. Em um dos combates mais duros, os esportistas ficaram quase um mês inteiro sob fogo cruzado. Logo que chegaram a Eleutério, foram batizados com fogo valente. Aguentaram firme durante 26 dias, sempre combatendo. Ninguém queria deixar a trincheira até os inimigos recuar. Ele perdeu 3 companheiros, 3 amigos, que são soldados que eram de Rio Claro. Eu tenho certeza que a morte deles tenha atingido o sentimento do Reder Neto. Não se sabe exatamente quantos atletas morreram, mas as perdas eram inevitáveis. E uma delas abalou o país. O maior ídolo esportivo de sua geração morto em combate. Nos dias de hoje, seria como Neymar deixar o Santos e morrer numa guerra. Por sorte, era apenas boato. Friedenreich estava vivo e foi até promovido por atos de bravura. Ele ficou nas trincheiras até o cessar-fogo. Os combates duraram 87 dias até a paz ser negociada, com a rendição dos exércitos constitucionalistas. Os principais líderes da Revolução de 32 foram presos. Nenhum atleta entre eles. Sinônimo de derrota? Frustração? Nada disso. Para especialistas, aqueles homens ajudaram a construir um novo país. Você encontra o esportista branco, mulato, negro, moreno, quer dizer, todo mundo. Ou seja, esse batalhão acaba sendo um resumo até racial do significado da Revolução de 32, que não é uma revolução de elite e de brancos, é uma revolução de todos aqueles que desejavam a defesa das liberdades democráticas. Eu sinto um profundo orgulho de saber que eu vim de uma família como essa, e onde eu fui educado, onde eu fui criado, vivenciando essa emoção, esse patriotismo e também esse amor pelo nosso país, o Brasil. Apesar da derrota, os constitucionalistas conseguiram a realização de eleições em 1933 e a promulgação de uma Constituição em 1934. João e Walter Reder voltaram a competir, conquistaram diversos títulos, mas nunca disputaram as Olimpíadas. Friedenreich voltou a jogar e só encerrou a carreira aos 43 anos. Segundo alguns pesquisadores, marcou 1.329 gols, mais que Pelé.